Olá galera, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Galera, hoje trago para vocês algumas questões que os alunos me enviaram por e-mail, alunos do 9º ano. Coloquei as questões em sequência, atividade 1, atividade 2, até a última atividade. Pode ser que as atividades na sua prova sejam em posições diferentes. A minha atividade 1 pode ser a sua questão número 20. Então, prestem atenção no comando da questão. Vocês podem olhar o comando da questão na descrição desse vídeo, ver a posição da questão e depois ir no vídeo, adiantar o vídeo para a questão de sua escolha. Obrigado a todos e vamos para a correção. Observe os triângulos apresentados na malha quadriculada abaixo. Triângulo 1, 2, 3 e 4. Quais desses triângulos são semelhantes entre si? Galera, vamos lembrar aqui que semelhança entre figuras planas é o seguinte. A gente vai ampliar ou reduzir as figuras ou manter elas iguais. A gente vai ter um caso de congruência. Porém, são figuras do mesmo tipo, do mesmo formato. E na semelhança de triângulos, dois triângulos são semelhantes quando os seus ângulos correspondentes são iguais. Então, observem, quando a gente for comparar o triângulo 1 com o triângulo 2, eles não serão semelhantes. Vocês podem observar que eles possuem formatos diferentes e, galera, vai ter pelo menos um ângulo que não é igual. Ou seja, esse ângulo aqui não vai ser igual a nenhum dos outros ângulos desse triângulo. Então, a letra A aqui a gente descarta, tá? Eliminada. O triângulo 1 com o triângulo 3. Opa, parece que eles são semelhantes. Parece. Porém, existe um segundo critério a verificar, além dos ângulos serem iguais. Todos os ângulos correspondentes do 1 e do 3 são iguais, porém, os lados homólogos não são proporcionais. Agora, a letra D, observem, comparando o triângulo 3 e o triângulo 4. Eles possuem formatos diferentes, então não são semelhantes. Então, sobrou quem para a gente? Sobrou a alternativa C. A gente fez por eliminação. Os triângulos 2 e 4, eles são semelhantes. Os seus ângulos correspondentes são iguais, são congruentes e os seus lados correspondentes são proporcionais. A questão pede para a gente poder localizar o número irracional raiz quadrada de 13. Ou é a letra J, ou é a letra K, ou é a letra L, ou é a letra M. Então, observem comigo. Nós sabemos que o número 13 é maior que 9 e menor que o 16. Por que eu fiz isso? Eu cerquei o 13 de dois números que possuem raiz quadrada exata. Passando a raiz quadrada nessa desigualdade, observem. Raiz quadrada de 9 continua sendo menor que a raiz quadrada de 13, continua sendo menor que a raiz quadrada de 16. Ou seja, a raiz quadrada de 13 está entre raiz quadrada de 9 e está entre a raiz quadrada de 16. Calculando as raízes que a gente conhece, observem. Raiz quadrada de 9 deu 3. Raiz quadrada de 16 deu 4. Ou seja, a raiz quadrada de 13, que a gente não sabe calcular a não ser usando uma calculadora, está entre quem? Entre 3 e 4. Ou seja, a resposta é gabarito letra B. Ou seja, a letra K, que está entre 3 e 4, representa a raiz quadrada de 13 nessa reta numérica. Peço que vocês pausem o vídeo, leiam a questão, depois vocês voltam aqui no vídeo que eu vou comentar a resposta. Fizeram isso, galera? Observem comigo. Nós temos aqui uma grade, né? E essa grade tem 8 barras transversais, verticais. E observem que essa grade também tem essa barra aqui horizontal e essa outra aqui horizontal. E a gente tem essa barra aqui transversal. E o comando da questão pede a medida dessa barra transversal. Esse exercício, galera, a gente vai usar o teorema de Tales. De que forma, professor? Preste atenção que isso aqui, galera, é 60 centímetros. Eu vou desenhar aqui embaixo da barra que a gente quer achar o comprimento. Observem. Desenhei esse segmento aqui, galera, em vermelho, que mede 60 centímetros. Ou seja, a gente tem aqui um feixe de retas paralelas, que são as grades, e duas transversais. Essa que está em vermelho, que mede 60 centímetros, e o comprimento da barra que a gente tem.
E a gente sabe que o teorema de Tales, resumidamente, fala: um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Então, observem comigo, o segmento todo aqui em vermelho, 60 centímetros, está para quem? Está para esse pequenininho segmento aqui que mede 24, que é igual, observem comigo, esse segmento todo aqui da barra, que mede quanto? Que eu não sei, que mede x, está para quem? Para esse segmento pequenininho aqui que é 26, ou seja, eles são proporcionais. Esses segmentos correspondentes que eu indiquei aqui são proporcionais. Agora a gente multiplica em x. Observem, 24 vezes x é 24x, que é igual a 60 vezes 26, que é 1560. E x aqui, galera, é o comprimento da barra. O 24 multiplica por x, ele passa dividindo. X é igual a 1560 dividido por 24. E x é igual a 65 centímetros. Gabarito, letra D. Observe a expressão apresentada no quadro abaixo. Raiz quadrada de 24 mais 3 raiz de 6. O resultado dessa expressão é... Galera, nós não podemos somar esses dois radicais aqui, pois um radical é raiz quadrada de 6 e o outro é raiz quadrada de 24. A ideia, galera, é pegar o 24 que está dentro dessa raiz quadrada aqui, que é um número composto bem maior que o número 6 aqui, e transformá-lo em um radical que vai ter aqui dentro o 6. Vamos ficar aqui com raiz quadrada de 6 aqui dentro também. E como que faz isso? A gente fatora o número. O uso da fatoração. 24 divide por 2 dá 12, 12 divide por 2 dá 6 e assim por diante. Ao invés da gente multiplicar tudo isso daqui e voltar no 24, a gente vai escrever o número 24 como um produto de fatores primos. Eu peguei esse número 2 com esse número 2 aqui e fiz 2 elevado a 2, está aqui. Repeti a base e somei os expoentes. Esse 2 e esse 3 eu não fiz nada, coloquei aqui vezes 2 vezes 3. Observem por que eu fiz isso. Só repetindo aqui, eu juntei esse com esse e ficou 2 elevado a 2, que nem está aqui embaixo. No lugar do 24 aqui, galera, eu coloquei a fatoração inteira, que representa o número 24. Por que que eu fiz isso? A raiz quadrada tem um índice 2. Aí eu faço isso aqui, ó, vapo, vapo. Esse 2 que está aqui, ele sai da raiz. Observem. Aí eu fiz essa multiplicação. 2 vezes 3 é 6. Raiz quadrada de 6 não é exata, por isso que eu mantenho. Agora, galera, nessa linha eu somo 2 raiz de 6 mais 3 raiz de 6. Olha só, que alegria! 5 raiz de 6. Gabarito letra A. Pessoal, o que a gente vai fazer nessa questão? Está pedindo aqui quantas toneladas de soja em notação científica o Brasil produziu a mais que os Estados Unidos nessa safra. O Brasil produziu 124.845.000 toneladas de soja e os Estados Unidos produziu 96.676.000 toneladas de soja. Professor, como é que você achou esse resultado? Galera, eu simplesmente fiz isso aqui, ó. Peguei esse valor aqui e calculei ele. 10 elevado a 8 vezes 1,24845. Beleza? Deu 124.845.000. Para os Estados Unidos, a mesma coisa. Primeiro eu calculo a potência, que é 10 elevado a 7, e depois eu multiplico por 9,6676. Feito isso, eu faço a continha de subtração. Nos dá o quê? Nos dá 28.169.000 toneladas a mais que o Brasil produziu em relação aos Estados Unidos. Porém, eu quero em notação científica, NC. Aí a vírgula, camarada, tem que andar para a esquerda. A vírgula está aqui. Ela vai para a esquerda. Quando ela vai para a esquerda, nós sabemos que o expoente é positivo. Quem já viu minha aula de notação científica do 9º ano aprendeu o que é transformar um número muito grande em notação científica. Vamos lembrar aqui,
o número que fica na frente da potência de base 10, que é o número x aqui, é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o expoente n é um número inteiro, positivo ou negativo. Positivo se a vírgula for para a esquerda, negativo se a vírgula caminhar para a direita. Esse x aqui indica aonde eu coloquei a vírgula, para ficarmos com quem? 2,8169, que é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E se vocês contarem, a vírgula pulou para a esquerda 7 vezes. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, até parar aqui 7 vezes, pessoal. Assim, o gabarito é letra B, pelo comentário da questão que eu recebi, beleza? É só vocês identificarem aí o gabarito de vocês, pessoal. Se não for letra B, é só vocês observarem a notação científica do resultado. Um ferreiro utilizou 5 barras de ferro com comprimentos iguais para fazer um cavalete. Observe abaixo o projeto deste cavalete com algumas de suas medidas indicadas. Quantos centímetros de comprimento tem cada uma das barras de ferro utilizadas na confecção desse cavalete? Galera, a gente vai utilizar aqui o Teorema de Pitágoras. Observem com o professor. Observem com o professor. Olha aqui, isso daqui é a altura que eu estou desenhando para vocês, beleza? Desse triângulo aqui. Observem comigo, e vale 72 centímetros. Essa medida aqui, galera, observem com o professor, ela vale 21 centímetros, beleza? Nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, pois, descobrindo essa medida aqui, aonde eu passo o cursor do mouse, eu descubro a medida do cavalete, de cada um dos cavaletes, pois eles têm a mesma medida. E observem com o professor, esse ângulo aqui, que eu circulo, é o ângulo de 90 graus. Eu só posso usar Pitágoras quando tenho um triângulo retângulo. Agora, partiu para o braço. De frente para o ângulo de 90 graus, eu tenho a medida do cavalete, x. Opa, essa medida que fica de frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E por Pitágoras, a gente sabe o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 21 ao quadrado, que é a base aqui, e 72, que é a altura do triângulo, ao quadrado. Agora, galera, ficou mais fácil. X quadrado é igual 21 ao quadrado é 21 vezes 21, e isso nos dá 441, mais 72 ao quadrado é 72 vezes 72, que é 5.184. X ao quadrado, agora a gente soma, é igual a 5.625, que é a soma de quem? 441 e 5.184. Como esse 2 aqui é o expoente de x, ele passa para o outro lado, com a sua operação inversa. Vamos lá. X é igual a raiz quadrada de 5.625. E a raiz quadrada de 5.625 é igual a quem? É igual a 75 centímetros. Esse é o gabarito. Terceira opção. Em qual desses retângulos a medida da diagonal corresponde a um número irracional? Eu peguei aqui todas as medidas e coloquei aqui retângulo 1, 2, 3 e 4, que são as medidas da diagonal em centímetros de cada um desses retângulos. Números irracionais são aqueles números que são dízimas não periódicas, ou seja, depois da vírgula você não consegue ver o período, ou seja, você não consegue escrever na forma de fração. O 2 você consegue escrever na forma de fração, o 3 já está na forma de fração, e o número 4 também, que é o quarto retângulo, em que sua medida da diagonal é 2, você consegue escrever na forma de fração, como sendo 2 sobre 1. O único número que você não consegue escrever na forma de fração é o raiz quadrada de 45,
pois não é exata. Quando você calcula, é uma dízima não periódica. Você não consegue ver o período. Então, o gabarito é número 1. Observe na figura abaixo as retas paralelas R e S e alguns ângulos destacados. O valor da soma das medidas dos ângulos W e Y está representado em... Primeira coisa aqui, galera, vamos para o mais fácil. O mais fácil para resolver é o W. Observem comigo. W e 95 graus aqui são ângulos suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. A gente pode passar o 95 para o outro lado. W é igual a 180 menos 95. A gente chega aqui, W é igual a 85 graus. Agora a gente vai calcular o valor de Y. E quero destacar com vocês o seguinte. A gente vai fingir que essa transversal T aqui não existe. Tá ok? Então preste atenção. A gente tem as retas R e S paralelas cortadas por essa transversal U aqui. E observem que esse ângulo de 95 graus aqui é correspondente a esse daqui, ó, que eu acabei de destacar, ou seja, aqui também vale 95 graus. Somando esses três ângulos aqui, galera, a gente tem que eles são iguais a 180 graus, ou seja, é meia volta. Então vamos fazer isso. Observem, 95 mais 30 mais Y chapéu, ou Y, é igual a 180. 95 mais 30 aqui é 125, mais Y é igual a 180. Passa 125 para o outro lado com a sua operação inversa. Y é igual a 180 menos 125. 180 menos 125, isso aqui é igual a 55 graus, ou seja, Y é 55 e W é 85. E eu quero o quê? Eu quero a soma das medidas deles. Somando W chapéu mais Y chapéu, a gente tem 85 mais 55. E isso é igual a 140 graus. Por isso o gabarito é a letra A. Vamos resolver aqui, galera. Nós temos aqui uma expressão numérica e a gente quer saber o resultado dessa expressão. A gente tem que lembrar que, primeiramente, a gente resolve o parênteses, depois o colchetes, depois as chaves. Se não tiver isso, potência ou raiz é a primeira coisa, multiplicação, que eu coloquei vezes aqui, ou divisão é a segunda coisa, soma ou subtração é a última coisa que a gente faz. Nesse sentido, aqui dentro do parênteses eu tenho uma conta. Nos outros parênteses, dentro, eu não tenho conta, eu tenho apenas um número. Por isso, eu só vou resolver isso aqui primeiramente. Observem. Repetir aqui tudo aqui embaixo. E dentro desse segundo parêntese aqui, eu coloquei um espaço vazio, que eu vou fazer 2 mais 4 é 6. Agora, observem, galera, que a gente continua tendo parênteses, porém, parênteses com potência. Eu irei resolver todas essas potências. Observem comigo. Está aqui. Menos 2 elevado a 3 deu menos 8. 6 elevado a 2 deu 36. Menos 1 elevado a 2 deu mais 1. Então, a gente vai colocar o resultado aqui embaixo. Observaram? Menos 8 mais 36, mais aqui dentro do colchetes ficou mais 1. Agora, galera, a gente está nessa linha aqui, observem comigo, e eu tenho um colchetes. O colchetes é o número 1 positivo elevado a 3. E o resultado é o próprio 1. O número 1 elevado a qualquer expoente é ele mesmo, tá ok? Agora aqui, galera, nessa linha aqui, a gente tem menos 8 mais 36 mais 1. Eu fiz 36 mais 1, que são números positivos, deu mais 37. E depois eu fiz menos 8 mais 37, que deu mais 29. Sinais diferentes, eu repito o sinal do maior módulo e faço o maior 37 menos o menor. 37 menos 8 é 29. Ou ainda, você me deve 8 e tem R$ 37 para pagar. Se me pagar, você tem positivo R$ 29 de troco. Nesse sentido, gabarito letra C. Esse exercício é a aplicação do teorema de Tales, pois o comando da questão nos fala o seguinte: de acordo com esse esboço, qual será a extensão em metros dessa arquibancada
a arquibancada vai daqui até aqui, ó. É esse segmento onde eu aponto o cursor do mouse. E observem que o enunciado do teorema de Tales é um feixe de retas paralelas, aqui a gente tem 3 retas paralelas, determina sobre 2 retas transversais segmentos proporcionais. Ou seja, a gente determinou aqui em cada uma das transversais segmentos proporcionais. Dessa forma, acompanhe com o professor. Eu chamei esse pedaço aqui de x e a gente monta o teorema de Tales assim. 250 está para x, que nem está aqui, ó, 250 dividido por x é igual a 210 está para 315. O que eu faço em uma transversal, eu devo fazer da mesma forma na outra transversal, beleza? Agora eu multiplico em x, dessa forma, em cruz, ó. 250 vezes 315 é 78.750. 210 vezes x é 210x. Como o 210 aqui está multiplicando por x, ele passa para o outro lado dividindo. 78.750 a gente divide por 210 e nos dá 375 metros. Esse é o gabarito. Esse exercício fala que Luciana comprou um computador que tem um disco rígido com capacidade de armazenamento de 2 terabytes. A gente vai fazer uma conversão aqui para quem? Para bytes, porque ela perguntou aqui, o disco rígido desse computador tem a capacidade para armazenar aproximadamente quantos bytes? Galera, a gente viu pelo PET da semana 2 que cada terabyte armazena 1 vezes 10 elevado a 12. Então, se 1 tera armazena 1 vezes 10 elevado a 12 bytes, então 2 tera vai ser igual a 2 que multiplica 10 elevado a 12 bytes. O gabarito é letra D. Nesse exercício aqui, galera, vou falar um resumo dele. Jorge, ele comprou um ventilador que estava sendo vendido por R$ 75, mas ele pagou à vista com 20% de desconto sobre o preço do ventilador. E a pergunta foi, qual o valor em reais que Jorge pagou por esse ventilador? A primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o valor de desconto, que é 20% de R$ 75. Porcentagem é uma fração centesimal, então eu transformei 20% em 20 sobre 100, o di virou vezes 75. Como eu tenho uma multiplicação entre uma fração e um número natural, eu coloquei esse número natural como sendo uma fração, 75 sobre 1. Multiplicação de frações, 20 vezes 75 deu 1.500, 100 vezes 1 deu 100. Como fração é divisão, eu dividi o numerador pelo denominador e deu 15. Esse, galera, é o desconto. Agora, galera, a gente vai ver quanto o Jorge pagou. Ele pagou quanto? 75 menos 15, que deu quanto? R$ 60. Nesse sentido, gabarito letra B. Atividade número 13. Pessoal, nessa atividade número 13, eu tenho aqui uma sequência numérica e cada posição aqui eu tenho um número. Primeira posição, número 1. Segunda posição, número 7. Terceira posição, número 17. Quarta posição, número 31. E assim por diante. E a questão pediu para a gente achar uma expressão que permite calcular o termo dessa sequência em função da posição n, de cada posição n. E eu fiz assim. Observe com o professor. Quando n é igual a 1, o termo 1 que a gente viu nessa sequência aqui é igual a 1. O termo de posição 1. Então, eu peguei a terceira expressão das opções aqui, 2n ao quadrado menos 1, e no lugar de n, eu substituí a posição número 1. E observem que deu quanto? O resultado deu 1, ou seja, deu o termo que está na posição número 1. Observem de novo, qual é o termo que está na posição número 2? O termo de posição 2 é o número 7. Então, o que o professor fez? No lugar de n, eu coloquei quem? Eu coloquei o número da posição. 2 vezes 2 elevado a 2 menos 1. Calculando a expressão, nos dá 7. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 1 é 7. Então, observem que, à medida que você vai andando posição por posição, a expressão que nos dá
os termos da sequência é a terceira opção das alternativas aqui. Você pode fazer o que eu fiz aqui para a primeira expressão, para a segunda e para a terceira. Vocês vão ver que os resultados não serão esses aqui que estão na sequência. Por exemplo, termo n de posição 3, ou seja, termo de posição 3 é o número 17. Então, quando o n é 3, troco o n por 3 aqui. 2 vezes 3 ao quadrado menos 1. Verifica, observa se essa continha aqui dá 17. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2 é 18, 18 menos 1 realmente é 17. Beleza, galera? É assim que eu fiz essa questão. Eu peguei cada uma das expressões e fui testando. E eu vi que o teste correto era para a terceira opção. Observe as frações apresentadas em cada um dos quadros abaixo. Nós temos aqui 4 frações. Dentre as frações apresentadas, qual delas é maior? Existem duas formas de se fazer esse exercício. Uma delas é dividir o numerador pelo denominador. Aí a gente encontra o decimal referente à fração e compara. O maior decimal representa a maior fração. Outra forma é você tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores 35, 40, 16 e 33. Esse cálculo nos dá 18.480 e, a partir disso, você cria frações equivalentes. Dessa forma, o MMC é o denominador de todas as frações, da primeira, da segunda e assim por diante. Você pega ele, por exemplo, na primeira fração aqui, eu pego ele, divido pelo denominador anterior, 18.480 divide por 35 nos dá 528. Esse 528 eu pego e multiplico pelo numerador. 528 vezes 1 é 528. Dessa forma, a fração 528 sobre 18.480 tem o mesmo resultado que a fração 1/35, ou seja, é uma fração equivalente. Se eu dividir o número 1 por 35, vai dar o mesmo resultado que dividir 528 por 18.480. E dessa forma eu fiz para as outras frações. Criei frações equivalentes. Como os denominadores são iguais, você compara os numeradores. E vocês perceberão que o numerador maior é esse daqui, onde eu aponto com a setinha, 16.170, referente à terceira fração. Por isso, a terceira fração é a maior. Prestem atenção fazendo um favor. Cada tracinho aqui anda de 2 em 2 décimos negativos. Se aqui é menos 9, aqui é menos 9,2. Nesse tracinho aqui é menos 9,4 e assim por diante. Menos 9,6, menos 9,8, depois é menos 10. Esse ponto aqui para a gente que é o interessante, o ponto O, que aqui vai ser menos 10,2. E é isso que pediu na questão. Dentre esses pontos, o que representa a localização do número menos 10,2 é o ponto O. Gabarito, segunda opção. Essa atividade tem a ver com o saldo da conta corrente de Daniel e suas movimentações. Aí pede o seguinte: qual é o gráfico mais adequado que Daniel deve criar para apresentar o saldo de sua conta corrente durante esses dias? Observe com o professor esse esquema. No primeiro dia, o saldo dele era de R$ 91. No dia 4, ele recebeu 200, então é mais 200. 91, que já tinha, mais 200, 291. No dia 12, observem com o professor, ele recebeu R$ 59, então 291 mais 59 nos dá 350. Ou seja, nesses dias que ele vai estar acompanhando, ele vai enxergar 91, no dia 4 ele vai enxergar 291 no seu saldo, no dia 12 ele vai enxergar 350 no seu saldo. E no dia 16, quando ele recebe o seu salário, ele vai enxergar 1.850. E observem com o professor que o gráfico de pizza ele pode estar correto, mas não marca os dias para ele. E você tem que ter informação dos dias que ele recebeu esse dinheiro, beleza? Então não é bom você representar com gráfico de pizza.
Nesse gráfico aqui, observe com o professor. Nos dias 1º, 4, 12 e 16, ele não vai enxergar R$200. A gente fez o cálculo que ele enxerga 291. Ou seja, isso está errado. Você não enxerga o valor depositado. Isso vem no extrato. No saldo, você enxerga todo o dinheiro que você tem. No caso, o dinheiro de Daniel. Observem esse gráfico aqui. Esse gráfico, sim, representa o nosso gabarito. No dia 1, 91. No dia 4, 291. No dia 12, 350. E no dia 16, 1850. Esse é o nosso gabarito. Beleza? Qual é o número que representa o ponto T? Isso aqui é tranquilo. E vocês vão perceber que cada tracinho vai pulando de 0,5 em 0,5. Aqui é 2, 2,5, 3, até chegar no ponto T, que vale quanto? Que vale 5. Esse é o nosso gabarito, segunda opção. Na atividade, tem um erro aqui, galera, que está pedindo aqui o seguinte: de acordo com esse desenho, qual é a quantidade mínima de pisos de cerâmica que deverá ser comprada para a realização dessa reforma? Quantidade, pessoal, são números, não tem unidade de área. E as respostas são dadas em unidades de área. Então, o que a gente vai fazer? Vai desconsiderar isso aqui e a gente vai calcular a área total do pátio. Calculem a área total do pátio. Por isso o professor fez dessa forma. Eu separei o desenho aqui do pátio em duas figuras conhecidas, um retângulo e um quadrado, um retângulo de base 15 e altura 5, e um quadrado de lado 4, beleza? Se tudo aqui é 9 e até aqui é 5 metros, o que sobra é 4, que nem o professor colocou aqui. Então a área total é dessa forma, área 1 mais área 2. A área 1 é base vezes altura, 15 vezes 5, que é 75. A área 2 é lado vezes lado, 4 vezes 4 é 16. Somando tudo, dá 91 metros quadrados. O gabarito é essa alternativa aqui, a última opção. Não tem nada disso. Eu quero área total. Beleza? Exercício mal formulado. A atividade está pedindo o seguinte: qual é o preço do pacote de batata nessa lanchonete? Então, nessa lanchonete foram dois rapazes lá, o Pedro e o Bruno, e cada um comprou uma quantidade de pacotes de batatas e copos de refrigerante. Então, eu chamei X o preço da batata e chamei por Y o preço do refrigerante. Lembra, o preço da batata é do pacote de batatas e o Y é o preço por cada copo de refrigerante. Aí eu montei esse sistema aqui de equações, respeitando primeiramente a compra de Pedro. 4 pacotes de batata, 4x, mais 2 copos de refrigerante, 2y, é igual a 28. Pronto. A segunda equação respeita o que Bruno fez. Ele comprou 3 pacotes de batatas, mais 3 copos de refrigerante, totalizando 28,50. Como eu quero achar o X, o preço pelo pacote de batata, então eu tenho que anular Y, e para isso eu utilizo o método da adição. Observem, professor, eu multipliquei a primeira equação por 3 e a segunda por menos 2. Por que eu fiz isso? Quando eu faço isso, eu vou deixar o número que está na frente de Y aqui, nas duas equações, esse número vai ser igual com sinal trocado. Observem com o professor: 4x vezes 3, 12x. 2y vezes 3, 6y. 28 vezes 3, 84. E assim eu faço para a segunda equação. 3x vezes menos 2, menos 6x. 3y vezes menos 2, menos 6y. 28,50 vezes menos 2, menos 57. Agora eu parto para o abraço. Observe aqui a incógnita y com a mesma quantidade de números, 6, 6, na sua frente, com sinal trocado. Aí você pode cortar, utilizando quem? O método da adição. Vapo, vapo. 12x menos 6x é 6x. 84 menos 57
é 27. O 6 multiplica por x, passa para o outro lado dividindo e nos dá 27 dividido por 6 é 4,50, o valor do pacote de batata. Segunda opção é o nosso gabarito. É um exercício de probabilidade e vocês podem perceber que Roberto fritou 8 pastéis de carne, 5 pastéis de frango, 10 pastéis de queijo e colocou todos em um mesmo recipiente. Após terminar de fritar os pastéis, Roberto ofereceu para sua irmã, que retirou aleatoriamente um pastel desse recipiente. Qual é a probabilidade de o pastel retirado pela irmã de Roberto ser de carne? Galera, primeira coisa, a gente vai fazer uma contagem. Observem. Os de carne são 8, o de frango são 5 e a quantidade dos pastéis de queijo são 10. Qual é a teoria de probabilidade? A probabilidade de um evento é igual ao número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Em palavras mais fáceis, é o número de elementos de casos favoráveis sobre o número de elementos de casos possíveis. E observem que os nossos casos possíveis são 23 pastéis, que eu somei todos os pastéis aqui, e o número de elementos de casos favoráveis, que é o número de pastéis de carne, e o nosso evento é a retirada aleatoriamente de um pastel de carne, ou seja, esse número é 8. Agora é partir para o abraço. A probabilidade desse evento vai ser igual a 8, que é o número de casos favoráveis, sobre 23, que é o número de casos possíveis. Gabarito letra A. É um exercício de regra de 3. Observem com o professor. No tempo de 4 minutos, Ivan faz 62 cópias. Utilizando a mesma impressora, com as mesmas configurações, ele imprimiu mais 186 cópias. Qual é o tempo? Galera, grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais tempo eu tenho, mais cópias eu faço. Ou, quanto mais cópias eu tenho para fazer, maior é o tempo. Então, a gente multiplica em x dessa forma. 62 vezes x, 62x. 4 vezes 186, isso é igual a 744. Eu fiz assim, ó, essa multiplicação, nesse sentido. Como o 62 multiplica por x, ele passa para o outro lado com a sua operação inversa. O x fica sozinho, igual a 744 dividido por 62. E isso nos dá 12 minutos. Esse é o gabarito. Terceira opção. Galera, peço que vocês pausem o vídeo, leiam a questão e depois vocês voltam aqui para ver o comentário da questão. E aí, fizeram isso? Vocês viram que tem uma promoção em uma loja de livros e vocês viram que a quantidade de livros que uma pessoa pode comprar está relacionada aqui na tabela? Lembrando que a cada livro vendido, que eu chamei de X, nós temos um preço que eu chamei de quem? Que eu chamei de Y, esse preço. Dentro desse preço está incluído o frete, beleza? Aí pediu para modelar uma função do primeiro grau e a gente vai fazer isso daqui. Observem com o professor. Temos que saber o seguinte, que a função do primeiro grau tem esse formato, y é igual a x mais b. Na tabela, você vem aqui e escolhe duas linhas. Eu escolhi a primeira e a segunda. O x na primeira é igual a 1 e o y é 36. O x na segunda linha é 2 e o y é 52. Esses valores vocês irão substituir na equação reduzida da função do primeiro grau, que é uma equação de uma reta. Fazendo isso, a gente cria duas equações. E o que o professor fez? Diretão. Fazendo 2 menos 1, a equação 2 menos a equação 1. Observe com o professor. Termo a termo. 52 menos 36 é 16. A vezes 2 é 2A. 2A menos A dá A. B menos B, vapo, vapo, sumiu. A é igual a 16. Então, ficamos entre a segunda e a terceira. Agora, a gente tem que descobrir o valor de B. O que o professor fez? Eu peguei a equação 1 de 1. No lugar de A, eu coloquei 16. Ficamos 16 vezes 1 mais B é igual a 36. 16 vezes 1 é 16. Passa para o outro lado com a sua operação inversa, que é a subtração.
Aí a gente fica com 36 menos 16 e o B dá 20, ou seja, o gabarito é essa questão aqui, ou seja, A é 16 e B é 20. A função é y é igual a 16x mais 20. Galera, essa atividade ela é uma atividade de uma função do primeiro grau, que está pedindo o gráfico dessa função f de x é igual a 2x mais 1. Deixa o professor ensinar para vocês aqui. Eu falei no vídeo das outras questões do primeiro ano do ensino médio. Deixa eu explicar para vocês aqui o seguinte, que toda função do primeiro grau ela tem esse formato aqui, f de x é igual a ax mais b. O coeficiente angular, que é o a, ele acompanha o x. Quem acompanha o x na função dada? O a é igual a 2. Isso nos diz que a função é crescente. Quando a é maior que zero, a função é crescente. E esse valor de b, esse bonito valor de b, que é igual a 1, esse valor toca o eixo y. Significa que o gráfico, que é uma reta, toca o eixo y. Outra coisa importante que eu vou trazer para vocês é o zero da função. Quando a gente faz f de x igual a zero, a gente tem 2x mais 1 igual a zero. 2x é igual a menos 1. X, o 2 multiplica por x, passa para o outro lado dividindo, é menos 1 sobre 2. O zero da função significa que o gráfico toca o eixo x em menos meio. E observe com o professor que esse é o gráfico da sua função. Menos meio aqui para x e 1 para y. A função é uma reta crescente. Vocês podem marcar esse gabarito aí, beleza? Qualquer função que tenha esse formato é uma reta. É uma função do primeiro grau.